Bom dia, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu estava aqui no primeiro culto e eu confesso que eu estava um tanto quanto inquieto. E ao mesmo tempo glorificando a Deus pela palavra que estava sendo ministrada. Porque o pastor Getúlio ele trouxe uma palavra sobre letargia. Como a igreja está letárgica. Não só, quando a gente fala igreja, não é especificamente sobre a nossa igreja, é sobre o corpo de Cristo em geral. E eu estava inquieto ali na minha cadeira, porque eu fico imaginando como Deus trabalha, né, nas preparações das ministrações, sem ninguém trocar ideia, sem ninguém trocar WhatsApp, sem ninguém falar nada com ninguém. A gente percebe que o Espírito Santo ele está movimentando alguma coisa, ele está querendo falar alguma coisa para a igreja, através das ministrações, através das mensagens, através dos louvores, através de nós, através de mim, através de você. Então que nós possamos ficar atentos e a pregação que o pastor Getúlio e algumas passagens que ele citou aqui é a continuação daquilo que eu vou falar nesta manhã, no segundo culto. E algumas passagens que ele citou eu também vou citar, e pasmem, irmãos, como eu disse, sem combinar nada. Eu vou abrir o culto desta manhã com uma passagem que ele citou em Efésios capítulo 5, verso 18. Ele leu 17, mas eu quero continuar no 18. Porque é exatamente isso que nós estamos precisando. E falando de encontros e reencontros do Senhor, pós-encontro com Deus, desde aquele momento, desde aquele tempo, daquele final de semana que nós ficamos aqui adorando ao Senhor, sendo ministrado, louvando ao Senhor, se quebrantando o nosso coração. Perceba, irmãos, cada palavra, cada gesto, o Senhor tem falado de forma com pessoas diferentes, mas com um propósito de levantar um exército do Senhor para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então o Senhor neste tempo, Ele está querendo despertar a sua igreja a ser cheios do Espírito Santo. E este é o tema da mensagem desta manhã: sejam cheios, sejam cheios. E nós também, além de ser cheios, nós precisamos ser santos. E olha só o que diz lá em Efésios capítulo 5, verso 17. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso levará à devassidão, mas deixe-se encher do Espírito Santo. Deixe-se encher do Espírito Santo. E quando a gente fala de deixar-se encher do Espírito Santo, irmãos, nós precisamos fazer uma retrospectiva nossa, e principalmente, particularmente, porque é muito fácil nós falarmos dos outros, é muito fácil eu falar do André, aliás, os erros do André, mas nós esquecemos das qualidades, nós esquecemos dos nossos próprios erros, nós esquecemos de olhar para dentro de nós. E quando nós olhamos para a igreja, sim, de fato a igreja precisa ser despertada. A igreja ela precisa de uma injeção de ânimo. A igreja ela precisa de uma injeção de perseverança. Porque o Deus a qual nós servimos, Ele simplesmente entregou Jesus Cristo para morrer por mim e por você. Mas para que isso aconteça, para que nós possamos ser cheios, nós precisamos recalcular a nossa rota espiritual. Nós precisamos deixar de lado toda a nossa apatia, nós precisamos deixar de lado todo o nosso ego, nós precisamos deixar de lado toda a nossa carnalidade, nós precisamos deixar de lado todo o nosso eu, para que nós possamos deixar o Senhor, o Espírito Santo que já habita em nós, encher o nosso coração de esperança e visualizar e vislumbrar a terra prometida, irmãos. É isso que nós precisamos, é isso que a igreja necessita, irmãos. E esse reencontro, o encontro que nós tivemos, e nós vamos ter a vigília de Pentecoste, pasmem. Nós entregamos lá o culto na Páscoa. E após Pentecoste quer dizer 50º
50 dias, e após 50 dias é o culto de Pentecostes, e o Pentecostes vai cair no dia 19 de maio, mas nós vamos antecipar para o dia 17 de maio, que é uma sexta-feira, fazendo uma vigília. Então, irmãos, estejam em oração, estejam buscando o Senhor de todo o seu coração, esteja atento aos sinais que Ele está querendo fazer, mover em mim e em você. E aí, diante desses questionamentos, diante dessas meditações que eu tenho feito após os encontros e reencontros, é bem verdade que Satanás ele tem atacado a igreja, Satanás ele tem atacado as famílias, tem atacado os casamentos, tem atacado os nossos filhos, tem atacado tantas outras coisas, e nós temos visto por aí, nós vimos ontem o ataque do Irã com Israel. Então tudo isso está escrito, está na palavra do Senhor, e nós temos que estar atentos. Nos últimos dias, Paulo falando para Timóteo que haveria homens enganosos, homens apenas olhando para si. Então esteja atentos aos sinais. Isso tem acontecido vagarosamente, mas tem acontecido, e por isso temos que estar atentos. E aí a pergunta que eu faço ao Senhor, visualizando todas essas coisas: Senhor, por que a igreja tem enfrentado essa letargia? Por que a igreja tem estado apático? Será que a igreja ela perdeu as suas forças? Será que a igreja está sem autoridade? Porque não é possível, irmãos. Quantas igrejas têm espalhado pelo mundo afora? E parece que nós estamos capengando. Parece que nós estamos andando e catando os nossos cacos que ficam atrás. Parece que a gente não consegue se desenvolver espiritualmente. A gente consegue andar 2 passos e daqui a pouco nós caímos de novo. É por isso que nós precisamos estar cheios. É por isso que nós precisamos um despertar do Senhor na igreja. É por isso que o Senhor tem falado aos nossos corações. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 13. 1 Pedro, capítulo 1, nós vamos ler do 13 ao 25 para nós entendermos o contexto. Amém? O título aqui da minha Bíblia está dizendo Santidade na Vida. A minha versão que eu estou usando aqui é NAA, e a palavra do Senhor diz assim: por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios. Sóbrios aqui quer dizer autocontrole, ou seja, tenham autocontrole. Esperem inteiramente na graça que lhe está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, seja santo vocês também em tudo que fizerem. Não é em partes, é em tudo. Porque está escrito: sejam santos porque eu sou santo. E vocês invocam como Pai aquele que, sem parcialidade, julga segundo as obras de cada um. Vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que os seus pais legaram, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, ao qual ressuscitou dentre os mortos e que lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca, a flor cai, mas a palavra do Senhor
permanece para sempre. Esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Percebam, querido, Pedro dizendo aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos. O tema central aqui dessa primeira carta do apóstolo Pedro é sobre consolo, é sobre esperança, é sobre fortalecimento para mim e para você no meio da perseguição e no sofrimento. É exatamente isso que nós estamos passando. É exatamente isso que a igreja está passando, perseguição. E paz, meu irmão, não vai terminar isso enquanto Jesus não voltar para buscar a sua noiva. Mas para isso tem um manual de instrução que está disponível para mim e você. Como é que vamos vencer a tentação deste mundo? Lendo o manual, buscando o Senhor, recebendo as instruções do Espírito Santo. E como é que você recebe a instrução do Espírito Santo? Estando sensível à voz dele, se santificando, orando, jejuando, lendo a sua palavra, em todo tempo, até que o Senhor se revele a você através da sua palavra. Pedro, ele começa a sua carta dizendo sobre caminhar na esperança. E aqui no texto que lemos, ele vai falar sobre também caminhar em santidade, irmãos. Aqui está o X da questão para nós cristãos, caminhar em santidade. Foi fácil para o apóstolo Pedro caminhar em santidade? É óbvio que não. É fácil para mim e para você caminhar em santidade nesse mundo tenebroso? É óbvio que não. Mas está disponível para mim e para você o Espírito Santo que já habita dentro de nós e a palavra do Senhor. Nós é que dificultamos muitas coisas porque queremos aquilo que não temos, cobiçamos aquilo que não é nosso, olhamos para a vida do outro ao invés de nós olharmos para dentro da nossa própria vida, e aí começamos a nos afastar do Senhor, começamos a culpar tudo e todos porque nós estamos nos afastando, porque as coisas não acontecem no nosso tempo. E não vai acontecer mesmo no nosso tempo, e glória a Deus por isso, irmãos. Porque no tempo do Senhor há um processo, há um propósito para todas as coisas debaixo desse céu. Temos que aprender algo, temos que ouvir da parte dele aquilo que ele quer. 1 João capítulo 3, verso 3 vai dizer assim: e todo o que tem esperança, nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Lá no verso 15 que nós lemos, o significado de santo é ser separado, é ser puro, e o original de ser santo é ser uma pessoa diferente, irmãos. Nós somos pessoas diferentes. Não queiram ser iguais pessoas lá do mundo. Não queiram a alegria que o mundo pode te dar, porque essa alegria é passageira. A alegria que o Senhor vai nos dar é eterna, irmãos, é para sempre. Essa não é passageira, é nisso que nós temos que ter a nossa esperança, a nossa expectativa. Uma pessoa santa, ela não é esquisita, mas sim uma pessoa totalmente diferente das pessoas lá de fora. Percebam, a igreja muitas vezes está querendo ser como o povo lá fora. Tem que ser ao contrário, irmãos. As pessoas lá de fora, elas têm que estar sedentas para ser como eu e você. A Bíblia diz que nós somos sal e luz. Sal e luz. Nós sabemos, irmãos, eu não estou dizendo aqui que eu sou santo, não é isso que eu estou querendo dizer, que nós não temos pecado, que nós temos ficar separados. Não, irmãos, nós temos que de fato fazer a diferença lá fora. É muito difícil viver no mundo ao qual nós estamos, em santidade. O ambiente contrário a Deus que nos cerca está sempre nos pressionando, sempre nos tentando, sempre querendo fazer com que a igreja se adapte àquele mundo. E algumas vezes tem conseguido, porque nós temos deixado se levar pela aparência. Por isso,
O desafio da igreja, o desafio nosso, pastores, é para que vocês sejam cada dia mais cheios do Espírito Santo. Para que vocês, aonde quer que vocês estejam, as pessoas possam olhar para você e dizer: ali vai um homem, uma mulher de Deus. Nós temos que influenciar e não ser influenciado. Para que isso aconteça, só há uma saída, irmãos: ser cheios do Espírito Santo. E nesse texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Pedro ele vai ensinar algumas lições para me encorajar, em te encorajar, a ter um estilo de vida totalmente diferente ao qual nós estamos levando, ao qual nós estamos vendo, que é contaminado, que é corrompido. Pedro está indo na contramão de tudo aquilo que vemos. Lá no início do capítulo 1, no verso 3, preste atenção que ele diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus dentre os mortos. Percebam que tem um propósito de Deus ter enviado seu único filho para morrer por mim e por você. Há um propósito, irmãos, não foi assim aleatório. Jesus vai lá e morre para aquele povo, não. Tem um plano, tem um propósito, que é maior do que talvez o nosso, o meu e o seu entendimento. O nosso entendimento muitas vezes está aqui nesse terreno, mas o nosso entendimento tem que estar nas regiões celestiais, pensando naquilo que vai acontecer lá, na terra prometida, na nova Jerusalém. É lá que nós temos que pensar. Essa viva esperança tem o significado de expectativa. Tem essa expectativa no seu coração da volta de Jesus, de resgatar a sua noiva. Nós cristãos, nós vivemos no tempo futuro. As nossas ações, as decisões no presente, elas têm que ser governadas por essa expectativa, por essa presença, por essa esperança, melhor dizendo. Qual é essa expectativa, essa esperança? Aqui, as pessoas que já casaram sabem muito bem o que eu vou dizer agora. O casal noivinho lá está preparando, noivou, está com desejo, está com o casamento marcado, eles estão com aquela expectativa do casamento. E essa é uma expectativa maravilhosa, irmãos, de você receber a sua amada no altar, de você casar, de você ter novas experiências. É exatamente isso, é ter essa expectativa, irmãos. Haja vista que o Senhor vai falar sobre casamento inúmeras vezes na sua palavra. Haja vista que nós, igreja, somos chamados de noiva de Cristo. Haverá um casamento entre o Senhor e a sua noiva. E nós temos que, como igreja, nos preparar para este bom encontro, irmãos. Esse casal de noivinho que está naquela expectativa de casar, eles não vê a hora de ter este bom encontro. É essa expectativa que tem que gerar em mim e em você. Lá no verso 13, na minha versão está dizendo cingir, no mesmo capítulo 1 que nós lemos, de 1 Pedro. Na minha versão NAA está dizendo cingir o entendimento. Em outras versões está dizendo preparando o seu entendimento. O que é isso? É concatenar as ideias, é ter a mente disciplinada. É exatamente isso que o apóstolo Pedro está dizendo. É pensar na volta de Cristo e viver com essa realidade no nosso coração. Concatena suas ideias, irmãos. Como Romanos 12:2. Não fique pensando nas coisas deste mundo, mas deixe que ela seja transformada pela renovação da mente. Nós temos que concatenar as nossas ideias. A perspectiva, ela determina o resultado. E a atitude, ela determina a ação. Já ouviram falar disso? Se não ouviram, eu estou dizendo para vocês. A perspectiva determina o resultado.
E o resultado, aliás, a atitude determina a ação. Os cristãos com os olhos voltados para as coisas do Senhor têm mais motivações para obedecer às coisas do Senhor do que aqueles que não têm expectativa nenhuma. Temos um exemplo claro na Bíblia falando exatamente sobre isso. Lembram lá da história de Abraão e Ló, que está lá em Gênesis capítulo 12 e no capítulo 13? Abraão ele estava pensando nas coisas do alto, nas coisas dos céus. E o seu sobrinho Ló estava vislumbrando Sodoma e Gomorra, queria voltar para lá, experimentar as coisas daquela cidade, que ele já sabia que não era boa, já sabia que não ia acrescentar nada na vida dele, mas ele quis voltar para Sodoma e Gomorra. Mas Abraão não, Abraão estava esperando aquilo que ele já estava esperando há muitos anos. A sua esposa era estéril, precisava ficar grávida, mas havia uma promessa na vida de Abraão, e ele esperou, e ele creu e recebeu. Ló não. Muitas vezes estamos como Ló, estamos vislumbrando o mundo, queremos voltar para o mundo, e como muitos cristãos têm voltado para o mundo. Essa expectativa é como Abraão, irmãos, é crer naquilo que ainda nós não estamos vendo. Você está vendo a Nova Jerusalém? Eu não estou vendo, mas eu estou gerando isso no meu coração, porque um dia eu estarei com o Senhor face a face. Nós estaremos com o Senhor face a face, então nós precisamos gerar isso no meu e no seu coração. Nós precisamos vislumbrar as coisas que é eterno, irmãos, que elas não são passageiras. Mas as coisas que nós estamos vislumbrando é as coisas terrenas, irmãos. Essas coisas passam, a ferrugem corrói, a traça come. É tudo alegria passageira, irmãos. Mas estar com o Senhor não será passageiro. Abraão, devido a essa posição, ele trouxe bênção ao seu lar, mas Ló trouxe julgamento. Depois vocês leiam lá, Gênesis 12, 13. A perspectiva nesse caso de Ló determinou o resultado, a atitude de Abraão determinou a sua ação. A mente não deve ser apenas disciplinada, mas também tem que ser sóbria. Tem que ter o autocontrole da nossa mente. Ser sóbrio significa ser calmo, ser estável, ter autocontrole, ou seja, ponderar as coisas. E muitas vezes nós não temos nenhuma dessas qualidades. Queremos sair atropelando todas as coisas, passando por cima de tudo e de todos. Eu vou resolver, eu vou fazer. Não faça isso, irmãos. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Deixa o Espírito Santo te levar às águas tranquilas. Deixa o Espírito Santo te curar, te restaurar. Deixa Ele te conduzir para todas as coisas. Os sinais, como eu disse, estão aí para quem quiser ver, irmãos. Os sinais da volta de Cristo estão aí para quem quiser ver. Nós precisamos ter calma, nós precisamos ter paciência, nós precisamos ter autocontrole, precisamos ter tranquilidade. Mas a nossa mente tem que estar voltada para as coisas do Senhor. A nossa mente tem que estar voltada para as coisas celestiais. 1 Pedro 4,7 vai dizer assim: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos, sejam sóbrios para poderem orar. Ou melhor dizendo, tenham autocontrole para poderem orar. Outro motivo para ser sóbrio, olha só o que está escrito lá em 1 Pedro 5,8. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele não descansa, irmãos. Ele não descansa. Ele sempre está procurando alguém. Sempre. Ele não se cansa. Devemos ter a mente otimista.
Esperar inteiramente significa depositar toda a nossa esperança. E quando nós falamos de depositar toda a nossa esperança, não é no nosso intelecto, é no Senhor. É no Senhor. É no Senhor. Quando nós depositamos a nossa esperança no Senhor, nós experimentamos o sobrenatural dele na minha e na sua vida, irmãos. Eu tenho certeza absoluta que quando você descansou no Senhor, você experimentou o sobrenatural do Senhor. Tenho certeza absoluta. Mas o Senhor não quer fazer isso hoje, a semana que vem. Ele quer fazer isso continuamente. Ele quer fazer isso todos os dias da minha e da sua vida. Nós temos que experimentar a paz que excede todo o nosso entendimento. E no momento da nossa aflição, no momento da perseguição, só nos resta uma coisa: confiar nele. Só nos resta isso. Só nos resta confiar no Senhor. Porque é dele que vem o nosso socorro. Melhor dizendo, é do alto que vem o nosso socorro. Tito capítulo 2, verso 10 a 13 diz assim: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança. Percebam, olha só quantas passagens bíblicas nós lemos e está falando sobre a esperança. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. A santidade de Deus, irmãos, nós precisamos estar focados e ser cheios do Espírito Santo do Senhor. É difícil? Com certeza. Mas o Senhor deixou para nós um manual que é a Bíblia, um manual de sobrevivência. Vocês já ouviram dizer que os filhos herdam a natureza de seus pais? E nós queremos aplicar essa natureza nos nossos filhos, não é verdade? Ou seja, qual é o exemplo que nós temos dado para os nossos filhos? Será que os nossos filhos têm visto nós ajoelhados lá no quarto? No nosso secreto, eu e o Senhor? Será que os nossos filhos têm visto nós, pais, lendo a palavra do Senhor? Orando, buscando a face dele? É óbvio que nós somos ali o parâmetro dos nossos filhos, mas um dia eles vão andar com as suas próprias pernas, e nós temos que ensinar que eles têm que confiar num Deus que é todo-poderoso, que é o Criador dos céus e da terra, irmãos. Quando eles olharem para nós, eles têm que enxergar Cristo ressurreto em nós. É isso que nós temos que fazer. Como nós seremos cheios? Como nós iremos nos comportar em um mundo cruel e nas suas investidas? Como nós vamos nos comportar? Pedro nos ensina, sendo santo, porque ele é santo. 2 Pedro capítulo 1, verso 3 e 4 diz assim: pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Olha as instruções, irmãos, que está disponível para mim e para você. No verso 14, Pedro nos lembra como nós éramos antes de crer em Cristo Jesus. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Eu não nasci em berço evangélico, irmãos. Eu sei muito bem de onde o Senhor me tirou. E eu tenho a plena convicção de onde eu estou indo com o Senhor.
Mas para que eu deixasse toda aquela minha vida, irmãos, é um processo. E esse processo muitas vezes, muitas não, todas as vezes, ele é doloroso. Mas é necessário que a gente passe por esse processo. O maior interessado em tudo isso é o Senhor. Porque Ele nos amou. Nós éramos filhos da desobediência, como está escrito lá em Efésios, depois vocês acompanhem lá, Efésios capítulo 2, versos 1 e 3. A verdadeira salvação, ela sempre vai resultar na obediência. Na obediência. Como está escrito lá em 1 Pedro capítulo 1, verso 2. Diz assim: eleito segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus, que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas. Em Romanos capítulo 12, 2 vai dizer assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é um culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A nossa mente precisa ser recalculada, a nossa rota precisa ser recalculada. Muitas vezes nós dizemos: eu quero ser livre e diferente. Isso acontece lá no mundo, mas muitas vezes as pessoas que se afastam da igreja: eu quero sair da igreja porque lá eu vivo livre, e eu quero ser diferente desses crentes aí, não quero mais essa vida. Mas a bem da verdade, essa pessoa que está lá, que quer ser livre e quer ser diferente, ela sempre vai ficar imitando os outros. Podem reparar. Ou seja, ela não vai ser livre, ela sempre vai ficar imitando os outros. E a causa dessa imitação é a ignorância que conduz à tolerância. Nós estamos tolerando muita coisa, irmãos. Nós precisamos nos levantar como igreja e parar de tolerar muitas coisas que têm entrado dentro da igreja. Como nós vamos fazer isso? Sendo cheios do Espírito Santo. Os incrédulos, eles são desprovidos de inteligência espiritual e, portanto, eles se entregam todo tipo de prazer carnal e mundano. É o que temos visto lá fora. É exatamente isso, se entregando a toda e qualquer carnalidade. Atos 17:30 diz assim: Deus não levou em conta o tempo da ignorância, mas agora Ele ordena e todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam. Este é o tempo para nós nos arrependermos de todos os nossos dos nossos maus caminhos, da nossa incredulidade, da nossa letargia, do nosso medo, da nossa insegurança, medo disso, medo daquilo. Nós precisamos de fato nos arrepender. E eu queria ler com vocês Efésios capítulo 4. Se vocês puderem abrir ou acompanhar. Efésios capítulo 4, a partir do verso 17, e o título aqui da minha Bíblia está dizendo: a nova natureza. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico: não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem, para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Se é que, de fato, ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quando a maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, a deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza,
criada segundo a Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Nós somos convidados a isso, a deixar a velha natureza. Nascer com uma natureza decaída torna natural viver de modo pecaminoso. A nossa ação, melhor dizendo, a nossa natureza determina os desejos e as nossas ações. Querem um exemplo? Gato e cachorro. Cada um tem a sua característica. Cada um tem a sua característica. Possuem naturezas diferentes. A natureza determina os desejos e as ações. Se não fosse pela graça, irmãos, ainda nós estaríamos naquela triste situação que nós estávamos, mas glória a Deus que Ele nos chamou. Um dia Jesus chamou Pedro e os seus amigos e disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E sabe o que eles fizeram? Eles responderam esse chamado com isso. Aliás, responderam esse chamado, a vida de cada um foi completamente transformada. E o Senhor está nos chamando nesta manhã para ser pescadores de homens. A Rebeca disse aqui, é muito fácil, irmãos, nós estarmos aqui, mas nós temos que olhar lá fora. Nosso culto é lá fora. Nós viemos aqui quartas e domingos, e nas células, às sextas e às terças-feiras, para nós nos enchermos do Senhor, para nós resgatarmos as vidas perdidas lá fora. Não é para ficar sentado, salvo e sossegado na igreja, irmãos. Tem um trabalho árduo para mim e para você, para resgatar os perdidos lá fora, para nós testemunharmos aquilo que o Senhor fez na minha e na sua vida, testemunhar para eles lá fora. Nós precisamos nos levantar, nós precisamos ser cheios, irmãos. Nós somos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós iremos sofrer, irmãos, mas nós também fomos chamados para sofrer, mas também seguir o exemplo e mansidão de Jesus Cristo. Ele é o nosso maior exemplo. Ele sofreu, mas ele não titubeou, ele não teve pecado algum, irmãos. Nós vamos ter pecado? Vamos ter. Mas nós temos o Espírito Santo para nos conduzir a todas as nossas decisões, a todas as coisas. Em meio à perseguição, nós somos chamados para sermos bênção, para recebermos, melhor dizendo, bênção por herança. Nós somos chamados para a eterna glória de Deus, irmãos. Deus nos chamou antes mesmo de invocarmos o nosso nome. E sabe qual é o engraçado de tudo isso? Foi obra da graça dele, irmãos. Nós não merecíamos nada disso, mas pela sua graça nós somos chamados. Pela sua graça nós fomos regenerados. Pela sua graça nós somos comprados. Ele nos escolheu em Cristo Jesus para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele. Deus nos chamou para si, uma vez que Ele é santo, nós devemos também ser santos. Pedro, lá no verso 16, quando ele está dizendo, seja santo porque eu sou santo, isso já estava escrito há alguns anos atrás, lá em Levítico capítulo 11, no verso 44, depois no 45, capítulo 19, então já estava escrito. Já estava escrito, irmãos. A santidade de Deus é parte da sua natureza. Deus é luz e não há nele trevas alguma. Toda a santidade que o ser humano tem em caráter, é conduta, é derivado de Deus. Ser santificado significa ser separado para uso exclusivo dele. É para isso que nós somos chamados. Devemos ser santos em todo o nosso procedimento, todo o nosso entendimento, de tudo que aquilo que nós fizermos seja para a glória do Eduardo, para a glória de Deus, irmãos. Nós não temos glória nenhuma nisso tudo.
Tudo o que fazemos e tudo o que somos é para glorificar o nome do Senhor. Se comemos e se bebemos, nós temos que glorificar o Senhor. Se estamos respirando, é para glorificar o nome do Senhor. Até mesmo se estamos passando por alguma dificuldade ou alguma enfermidade, é para glorificar o nome do Senhor, porque o nome dele é que vai ser exaltado e glorificado, não o meu e não o seu. Qualquer atividade comum é para glorificar o nome de Deus. E eu já queria chamar o pessoal do worship para nós concluirmos. Lá no verso 16, irmãos, que nós lemos de 1 Pedro, capítulo 1, ele diz assim: porque está escrito, seja santo, porque eu sou santo. Essa palavra está escrito sempre foi uma declaração de Jesus Cristo. Quando Satanás tentou tentar Jesus, está escrito. Jesus usou a palavra de Deus para derrotar Satanás. E isso está disponível para mim e para você. Está disponível para mim e para você. A palavra de Deus não é apenas uma espada para a batalha, mas também é luz para nos guiar neste mundo escuro. É alimento para nos fortalecer. A palavra do Senhor é água para nos purificar. A palavra do Senhor, ela exerce um papel fundamental na minha e na sua vida, de santificação do meu e do seu coração. A palavra de Deus revela a mente dele, de modo que nós devemos aprendê-la, de modo que nós devemos amá-la, de tal modo que nós possamos ler e o Senhor se revelar a nós. A palavra de Deus é viva e eficaz, irmãos. Está disponível para mim e para você. E a palavra de Deus, acima de tudo, está disponível para mim e para você, não para nós tirarmos um texto fora do contexto e usar como um pretexto. A palavra de Deus está disponível para mim e para você, para nós obedecermos. Eu não sei vocês, queridos, mas eu tenho uma convicção no meu coração. Eu não sei o que você veio buscar aqui nesta manhã, mas eu sei o que eu preciso. Queria convidar a igreja a ficar em pé. Eu confesso que eu sinto essa urgência no meu coração, irmãos, de cada vez mais buscar a face do Senhor, de cada vez mais estar com os nossos olhos fitos na eternidade. Mas para isso nós precisamos deixar o nosso velho homem. Para nós sermos cheios, nós precisamos deixar o nosso velho homem. Enquanto o pessoal do louvor, eles adoram aqui em cima, eu queria que você tirasse um tempo, é você com o Senhor. Você sabe o que você está precisando. Você sabe o que precisa deixar. Você sabe. Se não sabe, o Espírito Santo que habita dentro de você, ele vai te falar. Confesse, irmãos. Abra os seus lábios e deixa que o Espírito Santo toque. É uma oportunidade que o Senhor está nos dando para que possamos experimentar aquilo que Ele está preparando para a sua igreja.
que é o grande reavivamento. Nós precisamos ser reavivados. Nós precisamos deixar a nossa velha natureza de lado, nosso egoísmo, todo o nosso eu nós temos que deixar para trás. É você com o Senhor. Comece a orar, comece a interceder, comece a buscar o Senhor aí no seu lugar. Feche os teus olhos, entre em comunhão com o Senhor. Seja tocado, seja cheio do Espírito Santo neste momento. Seja corajoso neste momento. Confesse e diga ao Senhor. Abra os seus lábios, irmãos, abra o seu coração. Nada neste mundo satisfaz. Tu és a fonte, nunca secará. Sua presença é tudo pra mim. Sua presença é tudo pra mim. O tesouro do meu coração. Quando estou fraco, me estende a mão. Dos meus erros não se lembra mais. E o futuro em suas mãos está. Sua presença é tudo pra mim. 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 Oh Jesus, oh Jesus, sua presença é tudo pra mim. Oh Jesus, oh Jesus, sua presença é tudo pra mim. Enquanto eu viver, esperarei o dia em que tua face eu verei. Nada neste mundo satisfaz. Tu és a fonte, nunca secará. Declare. Enquanto eu viver, esperarei. Aleluia. Sabemos que te veremos, Senhor. Jesus está às portas para buscar a sua noiva. Pai, encontra-nos, Pai. Encontra-nos, Pai. Com azeite nas nossas lâmpadas, Pai. Tu és a fonte, nunca secará. Tua
Tua presença é tudo pra mim. Sua presença é tudo pra mim. Nós te esperamos. Oh Deus, enquanto nós vivemos aqui, nós esperaremos por Ti, Pai. Não queremos mais ser os mesmos, Pai. Somente a Tua presença nos satisfaz. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, as nossas fraquezas. Perdoe as vezes, ó Pai, que temos estado letárgicos, ó Pai. Temos estado aquém do Senhor. Perdoa-nos, Pai, em nome de Jesus. Queremos algo diferente, Pai. Queremos voltar ao primeiro amor contigo, Pai. Nós sabemos aonde caímos. Reconhecemos onde caímos, ó Pai. E por isso nós lhe pedimos perdão. Toma nas Tuas mãos, ó Pai, cada família aqui representada. Nós profetizamos, ó Pai, que nós possamos viver, ó Pai, com essa expectativa. Que nada nesse mundo nos satisfaz. Que essa alegria que muitas vezes sentimos, ela é passageira, Pai. Mas a Tua alegria é eterna. A Sua alegria é eterna, Pai. A alegria do Senhor, ela tem que ser a nossa força. O Seu poder, ó Pai, tem se aperfeiçoado, ou deveria se aperfeiçoar na nossa fraqueza. Mas muitas vezes nós não temos deixado isso acontecer, Pai. Achamos que nós somos o dono dos nossos corações. Queremos guiar o nosso próprio entendimento. Queremos andar no nosso próprio conhecimento. Queremos fazer tudo aquilo que nos apraz. Mas lhe pedimos perdão, Pai. Nós queremos uma nova vida. Nós queremos uma nova oportunidade. Para que o Teu nome seja glorificado. Para que o Teu nome seja exaltado, Pai, através das nossas vidas. Que o Teu nome seja exaltado através também dos nossos pensamentos, Pai. Do nosso caráter, da nossa conduta. Que possamos, ó Pai, ser cheios do Espírito Santo do Senhor, ó Pai. Para viver neste mundo, Pai, caótico, neste mundo tenebroso. Neste mundo que só pensa em si, neste mundo que é egoísta e que muitas vezes nós nos tornamos egoístas. Pensamos em nós mesmos, ó Pai. E neste momento eu quero lhe pedir perdão também. Venha avivar a Sua noiva, Pai. Venha avivar a Sua igreja. Venha, Senhor, em nome de Jesus, transformar, ó Pai, as nossas vidas. Venha transformar a Sua noiva. Que nós possamos, ó Pai, a cada dia buscar o sobrenatural do Senhor nas nossas vidas. Não queremos mais andar no natural, Pai. Nós queremos o sobrenatural do Senhor. Nós queremos mais.
Nós queremos mergulhar mais, nós queremos nos aprofundar mais, nós queremos mais do Senhor, Pai. Nós queremos a revelação que está na sua palavra, nós queremos, ó Pai, em nome de Jesus, algo diferente. Então gera isso, Pai, na sua igreja, gera isso, Pai, em cada família aqui representada, gera isso, Pai, nas pessoas que estão nos assistindo, Pai, gera isso no nosso coração, gera isso no nosso interior, ó Pai, porque a sua palavra nos diz, Pai, que do nosso interior fluirão rios de águas vivas, ó Pai. Que essas águas, ó Pai, cristalinas, sejam águas que curam, sejam águas que restauram. Pai, em nome de Jesus, venha, Senhor, transformar a nossa mente, transformar o nosso coração, transformar o nosso entendimento, Pai. Nós precisamos disso, Senhor. Nós declaramos, ó Pai, nesta manhã, que a nossa confiança está no Senhor, que nós somos do Senhor, nós somos do Senhor, Pai. Nós somos comprados com sangue, com preço de sangue. Não foi qualquer sangue, foi um sangue precioso, sem pecado algum. Toma nas tuas mãos as nossas vidas, Pai. Toma nas tuas mãos cada família aqui representada. Pai, que cada um de nós hoje possamos sair daqui na certeza, Pai. Na certeza daquilo que precisamos fazer. Na certeza daquilo, Pai, que precisamos mudar. Na certeza, Pai, daquilo que precisamos, ó Pai, em nome de Jesus, deixar para trás. Que nós possamos negar. Que nós possamos ter essa certeza, Pai. Nos leva em paz, nos leva em segurança para os nossos lares. Que essa semana seja uma semana diferente, Pai, na Tua presença. Que essa semana seja uma semana diferente, Pai. Não importa o que aconteça, mas nós vamos Te glorificar, Pai. Nós iremos Te exaltar em todo o nosso tempo. Em todo o nosso tempo. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, ó Pai, e que a consolação do Espírito Santo, que está disponível para mim e para você, seja com cada um de nós, hoje e para sempre. Deus os abençoe, em nome de Jesus.